Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje eu queria falar com vocês sobre Galileu Galilei e as suas descobertas na astronomia. E além disso, sobre a sua batalha inglória contra a Igreja Católica para defender o heliocentrismo. Então não sai daí que eu já volto. Pessoal, nas aulas anteriores nós falamos sobre alguns dos principais nomes aí da astronomia. Nós falamos sobre Ptolomeu, o sistema geocêntrico, falamos sobre Copérnico, o sistema heliocêntrico, falamos sobre Tycho Brahe, o sistema chamado geo-heliocêntrico. Falamos também sobre Johannes Kepler, o astrônomo alemão, que foi um dos principais astrônomos que se assumiu abertamente copernicano. Mas, sem dúvida, o mais famoso copernicano assumido da história da ciência foi mesmo Galileu Galilei. E talvez ele seja o mais famoso copernicano, não apenas pelas suas descobertas na astronomia, mas por causa também da sua polêmica com a Igreja. E eu quero contar um pouco mais essa história para vocês. Primeiro, quem foi Galileu? Como eu já falei para vocês um pouquinho sobre Galileu e também certamente vocês já ouviram falar em vários momentos da vida escolar de vocês sobre Galileu Galilei, ele dispensa apresentações, mas cabe a gente fazer um perfil um pouco mais exato de Galileu agora. Então veja, Galileu não é conhecido somente por ter criado algumas teorias físicas, né, por ter inventado alguns instrumentos importantes da física, como, por exemplo, o termômetro, a balança hidrostática, a ideia do relógio de pêndulo também, que foi de Galileu, o aperfeiçoamento do telescópio para observações astronômicas e por aí vai. Ele é considerado um dos fundadores da própria física, né? Na verdade, da própria ciência até, de certa maneira, uma vez que ele teve uma importante participação aí naquilo que nós chamamos hoje de método científico, que é o que caracteriza a ciência, o conhecimento científico hoje, né, que é essa articulação aí entre a experiência, né, os conhecimentos da experiência e a matemática. E para isso basta você lembrar da experiência emblemática de Galileu lá na Torre de Pisa, que ali ele não estava só testando um conhecimento empírico do mundo. Na verdade, ele estava defendendo ali também uma forma pela qual nós podemos avaliar todos os conhecimentos, avaliar a verdade, a evidência dos conhecimentos, que era fazendo experiências. Isso era uma coisa que era inédita praticamente na filosofia. Não era assim que as coisas eram feitas. E é claro, Galileu não foi o primeiro nem o único a usar a experiência para comprovar suas teses, mas ele foi um dos principais articuladores dessa maneira de investigar a natureza, então usando a experiência e a matemática, e é isso que caracteriza a ciência hoje. Então não é sem razão que muitos até atribuem a Galileu o título de pai da ciência moderna. Então o cara não é pouca coisa não. Então hoje, se vocês estão estudando física, isso se deve muito, essa disciplina de física, isso se deve muito em grande parte, né, a esse pensador italiano. E mais do que isso, se hoje nós temos esse conhecimento que nós chamamos de ciência, que trouxe tantos benefícios para a nossa vida nos dias de hoje, isso se deve também em grande medida a esse homem chamado Galileu Galilei. Então, por todas as razões, vale a pena a gente passar um pouquinho sobre a vida dele, né? Fazer um resumo rápido da vida dele. Galileu nasceu em 1564 em Florença, na Itália. Então veja, 1564, ele é 7 anos mais novo do que Kepler, que nós comentamos, nasceu em 1571. Então Galileu viveu na mesma época que esses astrônomos, né, Kepler e Tycho Brahe também, né, todos esses foram contemporâneos. E ele tinha inicialmente uma intenção de seguir uma carreira religiosa, ingressar no monastério, mas o seu pai, né, o pai de Galileu,
não permitiu que ele seguisse uma carreira religiosa e inscreveu o Galileu num curso de medicina na Universidade de Pisa. Então, por aí só você já sabe, já consegue perceber que Galileu tinha uma família relativamente bem estruturada, tá? Porque o acesso à educação, por exemplo, nessas universidades e tudo mais, era só reservado naquela época, né? Século XVI, XVII, reservado a pessoas que tinham melhores condições de vida. Então, o pai de Galileu inscreveu Galileu no curso de medicina na Universidade de Pisa, mas Galileu, né, rebelde, acabou desistindo do curso de medicina para estudar matemática. Então ele conheceu um famoso matemático italiano na época e começou a estudar matemática, acabou deixando o curso de medicina, mas o seu pai também não queria que ele estudasse matemática, porque matemática não dá futuro para ninguém. Não é só hoje que matemática não dá futuro, naquela época também se pensava assim, que matemática não dava futuro para ninguém. Então o pai de Galileu não queria de jeito nenhum que ele estudasse matemática. Mas Galileu, decidido a fazer aquilo já desde cedo, ele abandonou a universidade pela insistência do seu pai em ele não fazer matemática, estudar medicina, ele abandonou completamente a universidade. Então, com 21 anos de idade, Galileu abandonou a universidade e, para sobreviver, ele foi dar aulas particulares e ele continuou estudando a matemática e continuou também com contato com os professores de matemática que ele teve na Universidade de Pisa. E a habilidade de Galileu na matemática impressionou tanto esses professores que em 1588, quando Galileu tinha 24 anos, ele foi recomendado, foi indicado para assumir uma vaga, uma cátedra de matemática na Universidade de Pisa, onde ele havia estudado. E Galileu, então, entrou na Universidade de Pisa com 24 anos, para assumir essa cátedra de matemática. Então ele ficou em Pisa 4 anos, né, fez vários estudos ali que deixaram ele ainda mais reconhecido, e logo ele foi indicado para uma universidade, para um centro ainda mais interessante para ele, que era para a Universidade de Pádua, onde ele ingressou, e aí sim ele ficou por 18 anos como professor de matemática na Universidade de Pádua. E foi nesse período, nesses 18 anos na Universidade de Pádua, que Galileu adquiriu uma fama internacional. As suas aulas, por exemplo, eram frequentadas por centenas e centenas de alunos. E muito dessa fama foi por causa de um invento específico que Galileu ajudou a aperfeiçoar: o telescópio. Veja, em 1608, um holandês chamado Hans Lippershey fez uma invenção que iria mudar a história da astronomia. Ele inventou a luneta. Mas veja, nessa invenção, a luneta ela servia principalmente para você observar objetos distantes, mas na Terra, né? Por exemplo, lá uns cavalos chegando à distância. Então, esse era o objetivo principal objetivo, né, da invenção do Lippershey. Mas Galileu percebeu que essa invenção poderia ser adaptada para observar o céu, o espaço, e com muito mais precisão do que até então se observava, que vocês sabem que era tudo feito a olho nu. Então Galileu construiu um telescópio para observar o espaço. E quando ele apontou esse telescópio para o espaço, meu amigo, você não imagina o que Galileu viu, o que Galileu descobriu. As descobertas de Galileu, quando ele apontou esse telescópio para o espaço, geraram um terremoto nas estruturas, tanto da ciência, quanto da filosofia, quanto da teologia da época. E aí você me pergunta, Ricardo, o que Galileu viu nesse bendito telescópio que gerou um terremoto aí na época dele? Então é isso que eu vou passar para vocês agora. Primeiro lugar, Galileu pegou o seu telescópio e apontou para a Lua. E quando ele aponta o seu telescópio para a Lua, o que ele vê na Lua são as crateras
que hoje nós sabemos, é bastante conhecida, as crateras da Lua. E você diz, por que, Ricardo, isso foi uma coisa extraordinária? Porque lembra que a doutrina até então, que era a doutrina aristotélica, né, se defendia que os corpos celestes, os planetas, a Lua, eram esferas cristalinas e perfeitas, que não haviam corrupção nenhuma, mudança. E quando Galileu olha para a Lua de perto, ele vê que não tem nada a ver com isso. A Lua era um corpo celeste lá, mas estava cheio de buraco, toda esburacada. Quer dizer, de perfeição não tinha nada. Então, quando Galileu olha para a Lua, a primeira coisa que ele observa, peraí, mas tem cratera na Lua, tem buraco, a Lua toda esburacada. Cadê a perfeição de Aristóteles? E Galileu já não detestava a filosofia aristotélica. Tá? Então, ele era um crítico já assíduo. Então, quando ele olha para lá, a primeira coisa que ele vê, não tem nada a ver com o que Aristóteles defendia. Ele pega o seu telescópio em seguida e aponta para o Sol. E quando ele olha para o Sol, ele vê a mesma coisa. O Sol é cheio de manchas, né? São as famosas manchas solares, né? Que qualquer que observe o Sol, mesmo sem equipamentos muito sofisticados, consegue perceber uma porção de manchas que tem no Sol, as manchas solares. Então Galileu olha para o Sol e vê que o Sol é cheio de manchas. E aí, novamente, diz, tem nada de perfeição aí. Buraco, mancha. E ele continua suas observações. Ele pega o seu telescópio e aponta agora para a chamada, na época, emanação celeste. O que era essa emanação celeste? Era tipo um rastro branco que se via no céu, mesmo a olho nu, que se assemelhava a um leite derramado, que é o que a gente chama hoje de Via Láctea, né? Caminho de leite. Então, no céu, a olho nu mesmo, você vê esse rastro. E eles achavam que aquilo era um tipo de uma emanação celeste. Tá? Mas Galileu aponta o seu telescópio para aquela emanação, para aquele rastro, e o que ele descobre deixa ele mais perplexo ainda. Aquela emanação celeste, vista mais aproximada, eram milhares de estrelas. Ele consegue distinguir e ver que eram milhares de estrelas. E novamente isso era uma coisa extraordinária ali para a época, porque lembra, quando Tycho Brahe descobriu uma estrela nova, você lembra a confusão que deu? Porque significava que o céu, o universo não era imutável, como todos achavam que era. Agora Galileu não viu uma estrela nova. Galileu viu milhares de estrelas novas quando ele apontou o telescópio para essas emanações. Isso mostrava então não só que o universo não era imutável, mas mostrava que era muito maior do que sequer alguém imaginou. Depois da esfera das estrelas fixas, haviam muitas outras estrelas. Não era o fim do universo, aquilo que a gente consegue enxergar. Então, só com essas observações já se percebia que o universo de Aristóteles estava se despedaçando, estava ruindo, tudo estava sendo refutado. Mas Galileu não parou por aí, ele pegou o seu telescópio e apontou agora para um planeta, para o planeta Júpiter. E quando ele aponta o seu telescópio para o planeta Júpiter, ele fica surpreso, porque ele percebe que o planeta Júpiter tinha luas, e não só uma, várias, 4 luas girando em torno dele. E essa foi uma descoberta ainda mais surpreendente, porque sugeria que os corpos, existiam corpos no universo que não estavam orbitando, girando em torno da Terra. Porque a Lua, nossa Lua, gira em torno da Terra, assim como, na visão de Aristóteles, né, assim como os outros planetas, assim como o Sol, tudo gira em torno da Terra. Mas quando Galileu aponta esse telescópio para Júpiter, ele percebe que tinha lá alguns corpos, algumas luas que não estavam orbitando em torno da Terra, estavam orbitando em torno de Júpiter.
Então você já está imaginando o que Galileu também está pensando aí a essas alturas do campeonato. Não tem nenhuma razão para acreditar que os corpos giram em torno da Terra. Tem lá, ó, luas girando em torno de Júpiter. Mas Galileu não para por aí. Agora ele pega o seu telescópio e aponta para Vênus, para o planeta, né? A estrela d'alva, né? O planeta Vênus. E quando ele aponta esse planeta para Vênus, ele faz uma outra descoberta surpreendente. O planeta Vênus tem fases. E isso era uma indicação decisiva de que Vênus estava orbitando em torno do Sol. Que isso não era uma possibilidade, um talvez. Vênus orbita em torno do Sol. Tanto que ele apresenta fases. É possível mostrar geometricamente ali, como eles já sabiam mostrar as fases da Lua, mas as fases de Vênus também. Então, as observações de Galileu com o telescópio forneceram evidências fortíssimas contra o sistema geocêntrico de Ptolomeu. E ele publicou essas descobertas em 1610, aos 46 anos de idade, num livro chamado Siderus Nuncius, o mensageiro sideral ou o mensageiro das estrelas. E nesse livro ele colocou todas essas descobertas que ele fez pelo telescópio e ganhou a fama internacional. Mas também foi exatamente aí que começou os problemas de Galileu com a igreja. Veja, depois de alcançada toda essa fama em Pádua, Galileu voltou para sua cidade natal em Florença, para a Universidade de Florença, e aí começou a oposição às suas descobertas. Em primeiro lugar, ele foi convocado para se apresentar as suas descobertas para os especialistas da igreja, né, o famoso Colégio Matemático Romano, né, os matemáticos do Colégio Romano, que eram os principais especialistas da igreja na área de matemática, astronomia, e ele foi até o Colégio Romano, apresentou as suas descobertas no telescópio, e relativamente ele foi bem recebido. Foi bem recebido pelos cardeais, né? Havia ali um cardeal que era considerado uma sumidade na parte teológica, científica, que era o cardeal Bellarmino, um cardeal bastante famoso, que eu já vou comentar mais sobre ele daqui a pouco. Também o futuro Papa, não era Papa ainda, mas que se tornou Papa depois, Urbano VIII, também estava junto com esse colégio romano que receberam Galileu, e o próprio Papa da época também comemorou todas essas descobertas de Galileu. Então essa visita inicial de Galileu ao Colégio Romano, dos cardeais da igreja, foi relativamente boa, tranquila. O problema é que eu acho que Galileu ele se sentiu bastante confortável com essa situação, com toda essa fama, todo mundo aclamando ele, inclusive a igreja, e ele começou a enviar algumas cartas, trocar algumas cartas com alguns cardeais da igreja, que também eram matemáticos, astrônomos. E nessas cartas ele começou a defender o heliocentrismo. Veja que até aí as descobertas de Galileu não estavam defendendo o heliocentrismo, elas simplesmente eram descobertas. Ó, tem isso, existe isso no universo, existem as luas, existem as fases. Ele só apresentou no livro dele, Mensageiro das Estrelas. Só que, a partir desse momento, ele foi um passo adiante. Ele pegou essas evidências, que eram muito fortes a favor do heliocentrismo, claro, mas ele começou, por cartas, a defender o heliocentrismo com base nessas evidências, que o Sol estava no centro, que a Terra girava em torno do seu eixo, tudo mais aquilo que a gente já sabe. As cartas de Galileu geraram uma polêmica imensa. E principalmente porque Galileu vai questionar, quando os cardeais questionam a tese de Galileu heliocêntrica com os textos bíblicos que mostravam o contrário, que a Terra estava parada, né, que a Terra é o centro do universo, que a gente já comentou, Galileu vai questionar a interpretação da igreja de várias passagens bíblicas. Por exemplo, aquela
aquela passagem bíblica que fala que Deus parou o movimento do Sol, portanto é o Sol que se move, não é a Terra, Galileu vai dizer o seguinte, que a Bíblia ela tinha que ser entendida como um livro que está falando sobre a salvação, sobre uma mensagem espiritual, não é um livro de ciências naturais, que você deve procurar nele explicações científicas, né? Não usava esse termo, claro, né? Mas explicações para o mundo natural, porque não era o propósito da Bíblia. E Galileu diz ainda o seguinte, além do mais, Deus não poderia expressar, né, passar sua revelação bíblica lá, por exemplo, para o povo, numa linguagem que eles não pudessem entender. Então, se todo mundo entendia que era o Sol que se movimentava, como que Deus ia explicar a situação falando que ele parou o movimento de rotação da Terra e entrar com considerações científicas? Então, na verdade, Galileu, ele procurou mostrar que a Bíblia não deveria ser interpretada dessa forma. Deus sempre está, né, os profetas, né, os agentes ali dos textos bíblicos estão falando numa linguagem compreensível para a época, de acordo com os conhecimentos da época. Só que o problema é que isso ia contra essa visão de Galileu, ia contra a interpretação que a igreja dava para essas passagens bíblicas. E isso era considerado uma heresia. Um crime, digamos assim, porque no Concílio de Trento havia um decreto da igreja no Concílio de Trento que ninguém poderia apresentar uma interpretação das Sagradas Escrituras que fossem contra a interpretação da igreja, ou seja, era uma falta grave fazer isso, o que Galileu estava fazendo. Apresentar uma interpretação alternativa que não fosse autorizada pela igreja, ou que não fosse dada pela própria igreja, ou que fosse contra a interpretação da igreja. E aí Galileu começou a colher problemas por conta dessa defesa e por conta dessas cartas. E muitos ficaram a favor de Galileu, muitos ficaram contra Galileu, alguns começaram a acusar Galileu de heresia e levaram essa carta de Galileu, uma cópia dela, para o Tribunal do Santo Ofício, né, que vocês sabem, o Tribunal da Inquisição. E o caso foi cair exatamente nas mãos do cardeal Roberto Bellarmino, aquele cardeal que eu comentei, que havia recebido Galileu outrora com louvores, né, pelas suas descobertas e tal, era um simpatizante de Galileu e um dos maiores teólogos da época, respeitava bastante a Galileu. Mas, a despeito disso, em 1616, a Inquisição se pronunciou, tá, sobre a teoria heliocêntrica com um decreto e declarou essa teoria herética e teologicamente errada. E o livro de Copérnico, por exemplo, que a gente já conhece, Revoluções das Esferas Celestes, foi colocado na lista de livros proibidos. E era proibido, se tornou, a partir daquele momento, que até então não era, se tornou proibido até ensinar o heliocentrismo, que o Sol está no centro do universo, como algo que é uma realidade do mundo físico. A partir daí, o Bellarmino escreve para Galileu Galilei, né, o cardeal Bellarmino, que estava coordenando essas orientações da Inquisição, e diz para ele que era prudente que ele e os seus colaboradores se limitarem a tratar o heliocentrismo como uma hipótese matemática puramente, e não que está se referindo à realidade. Ele disse, é prudente. E o próprio Bellarmino acreditava que podia ser verdade tudo isso, né? Podia até ser verdade, mas ele não podia defender isso sem ter uma prova definitiva, e recomendou para ele que ele não fizesse isso, não defendesse, mas que podia continuar suas pesquisas. Mas Galileu era teimoso, e homem teimoso. Em 1625, houve a mudança do Papa, e entrou o Papa, justamente Papa Urbano VIII, que era um dos cardeais que estava lá no Colégio Romano quando Galileu apresentou as suas descobertas e que também era simpatizante de Galileu. E quando esse Papa entrou, Galileu pensou, bom, tem alguém lá conhecido, né, um Papa que é simpatizante com as minhas ideias,
eu vou lá falar com ele, pedir uma audiência, vou falar com ele e vou pedir para ele revogar esse decreto da Inquisição aí, proibindo você discutir o heliocentrismo ou pregar o heliocentrismo como realidade física. E Galileu então fez uma série de audiências no Vaticano com esse novo Papa e pediu para que ele revogasse o decreto da Inquisição sobre o heliocentrismo, porque ele queria publicar novamente, evidentemente, um livro defendendo o heliocentrismo. Mas o Papa não aceitou revogar esse decreto. E, em vez disso disse para Galileu o seguinte: escreva um livro em que você apresenta tanto as teses do heliocentrismo quanto do geocentrismo, mas sem tomar partido. Você apresenta as duas de igual modo e não toma partido. Isso você pode fazer. Então foi a sugestão do próprio Papa para o Galileu. E aí, beleza, Galileu foi embora. Alguns anos depois, 5 anos depois, mais ou menos, 1630, ele escreveu o seu famoso livro chamado Diálogo sobre os 2 máximos sistemas de mundo, copernicano e ptolomaico. Eu tenho esse livro aqui, vou pegar para vocês. Está aqui, um livrinho de Galileu Galilei, Diálogo sobre os 2 máximos sistemas de mundo, né? Ptolomaico e copernicano. Então esse livrinho aqui de Galileu Galilei, ele cria 3 personagens. Primeiro, chamado Simplício, que defendia o geocentrismo, Terra no centro do universo. Segundo, Salviati, um personagem que defendia o heliocentrismo, né, o Sol no centro do universo. E o terceiro é Sagredo, alguém que está ali no meio da discussão entre os dois e para ver qual dos dois tem melhores argumentos. Então é o neutro. Só qual é o problema? Esse livro foi para análise na igreja. E quando foi para análise, se percebeu que essa aparente neutralidade que Galileu devia ter era falsa. Na verdade, todo esse debate entre os personagens do livro era falso. Porque o defensor do heliocentrismo, o defensor do geocentrismo, Terra no centro, era um bobão, era um cara idiota, simplista, tanto que está no nome dele. O nome dele era Simplício. Você que era um simplista, era um bobão, era um idiota. E no final do livro, do debate, o próprio Sagredo, né, que era aquele que estava no meio da discussão, acaba ficando a favor também do Salviati, que era a favor do heliocentrismo. Então, na verdade, Galileu não fez o que o Papa falou. Ele não apresentou as duas hipóteses de maneira igual. Ele só disfarçou na forma de um diálogo, mas no final das contas ele caracterizou o geocentrista como um idiota e o heliocentrista como aquele que tinha argumentos fortes e sólidos, etc. Óbvio que isso não ficou por isso mesmo, né? Irritou a igreja, né? Os cardeais da igreja, que convocaram Galileu para ser julgado em 1633. Galileu tinha, à época, 69 anos de idade. Foi para Roma convocado para o julgamento por suspeita de heresia. E esse foi, obviamente, o mais famoso julgamento da história da ciência. Um julgamento que durou vários dias, mas em 22 de junho de 1633, Galileu Galilei foi considerado culpado. Como Galileu tinha muitos amigos na igreja, entre os cardeais, até admiradores, incluindo o próprio Papa, a pena de Galileu foi relativamente branda, né? Se você se lembra, pouco tempo atrás, né, da época de Galileu, em 1600 mais ou menos, 3 décadas atrás, Giordano Bruno, um outro filósofo italiano, havia sido condenado e queimado na Inquisição por defender o heliocentrismo. Mas no caso de Galileu, ele foi condenado primeiro a abjurar as suas teorias, ou seja, negar publicamente as suas teorias, as suas opiniões sobre o heliocentrismo. Em segundo lugar, todos os seus livros foram proibidos
o seu livro Diálogo sobre os dois novos sistemas de mundo foi banido, e qualquer obra que ele viesse a publicar seria considerada proibida. E em terceiro lugar, ele foi condenado à prisão, mas a sua prisão foi comutada já no dia seguinte como prisão domiciliar pelo resto da sua vida. Reza a lenda popular, no entanto, que após Galileu, no julgamento, ter negado publicamente as suas teorias, e principalmente a teoria do heliocentrismo, que dizia que a Terra, o Sol estavam no centro do universo e que a Terra, lembra, a Terra se move em torno do seu eixo, e por isso que nós vemos o Sol se movendo como se fosse o Sol, a Terra se move em torno do Sol e se move em torno do seu eixo. Então, diz a lenda popular que após Galileu negar publicamente essa teoria, assim que ele saiu da sala de julgamento, ele se voltou para os seus apoiadores e disse a seguinte frase: "Eppur si muove", ou seja, mas ela se move. Ou talvez um português melhor, mas que ela se move, ela se move. Então, embora não se tenha evidência de que Galileu tenha realmente falado isso, essa frase, por exemplo, aparece em uma pintura de pouco tempo depois, 1640, um pintor espanhol chamado Bartolomé Esteban Murillo fez uma pintura que retrata Galileu preso, com algemas, aparentemente apontando para a cópia dessa frase escrita no muro da masmorra. Eppur si muove, mas ela se move. Então, isso foi em 1633, a condenação de Galileu. Em 1638, 5 anos depois, Galileu escreveu o último livro seu, o Discurso sobre as Duas Novas Ciências, e ele morreu em 1642, 9 anos depois da sua condenação. Foi só em 1846, 200 anos depois do julgamento de Galileu, que os livros de Galileu Galilei foram retirados da lista dos livros proibidos pela Igreja. E foi só em 1983, 350 anos depois do julgamento de Galileu, que a sua condenação foi revista pela Igreja Católica e ele foi considerado absolvido. E foi só no ano 2000, pouco tempo atrás, 400 anos depois do julgamento de Galileu Galilei, que o Papa João Paulo II pediu desculpas públicas pelo que foi feito com Galileu. É claro que nós poderíamos comentar muita coisa aqui relacionado à história, essa história especialmente sobre o conflito aqui entre a ciência e a religião, que é um tema interessante, mas isso fica para outra ocasião. Para concluir a aula de hoje, eu gostaria simplesmente de lembrar de uma frase do filósofo alemão do século XIX, chamado Schopenhauer, que ele disse o seguinte: a verdade, ou toda a verdade, tem 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, ela é violentamente rejeitada. E no terceiro, ela é aceita como autoevidente. Quando Aristarco de Samos apresentou pela primeira vez lá a teoria heliocêntrica, lá antes de Cristo, ele foi ridicularizado. Ninguém deu a mínima. Quando Galileu, Copérnico, outros apresentaram, essa teoria foi violentamente negada. Hoje, ela é aceita como se fosse algo tão óbvio, tão evidente, como auto-evidente. Você podia perguntar, Ricardo, como que alguém podia negar as teorias de Galileu se bastava olhar no telescópio para enxergar, para ver o que ele estava vendo? E se você me pergunta isso, talvez você não conheça tão bem a natureza humana. Porque uma verdade, antes de ser aceita, ela vai ser rejeitada, negada, com todas as forças.
Muitos, na época de Galileu, começaram a dizer que aquilo que Galileu tinha visto, ele não tinha visto, que era só uma ilusão de ótica. Chegou ao ponto de um dos astrônomos da época, chamado Cremonini, um aristotélico, ele se recusou a olhar para o telescópio. Ele não quis, ele falou, não vou olhar, está errado e eu nem vou olhar. Negação. E é interessante porque essa é uma postura que a gente tem visto muito hoje. A postura que se chama negacionista. E negar, inclusive, a ciência. Não sei se vocês viram um casal norte-americano que estava negando a existência do coronavírus. Eles estavam dizendo que o coronavírus não existia. Era tudo uma invenção. E eles negaram até que a mulher pegou o coronavírus, Covid, faleceu. Tem até presidentes hoje em dia que negam a ciência, negam as descobertas da ciência. A própria história da ciência é uma história de negação dessas verdades, até o ponto que ela é estabelecida como autoevidente. Eu espero que vocês, conhecendo a história e a história da própria ciência, não deem ouvidos para essas fantasias negacionistas que têm tomado conta do nosso mundo hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.